vou pegar por base já uma palavra que eu preguei uns 2 domingos atrás, eu acho, um domingo atrás, que é sobre a capacidade que nós precisamos desenvolver de acreditar em Deus. Quem lembra que eu preguei sobre isso aqui no culto? Lembra que para você acreditar, você precisa conhecer? Lembra? Tá? Se você não assistiu essa palavra, ainda está lá no nosso canal do YouTube, vai ali, acompanha. Porque eu quero seguir mais ou menos nessa mesma linha. Porque esse é não vou dizer que é o segredo, mas esse é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas do reino de Deus, amém, gente? Então diga comigo, as boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas é uma notícia que eu recebo tão boa. Por quê? Porque ela me mostra quem é Deus e como chegar até Ele. Esse é o Evangelho. Então, eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 4, versículo 1. O título da minha palavra é essa, geração de Arão. Vou falar assim, geração de Arão, parte 1, que vai ter outros momentos ainda. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Êxodo 4, 1. Diz assim, texto bem conhecido. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado, né? Então lhe disse, lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega ela pela cauda. Pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra hora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Evangelho não é baseado na sabedoria humana, mas o Evangelho manifesta o poder de Deus. E que nessa noite, a tua palavra, onde ela estiver entrando, ela manifeste o teu poder. Que a tua palavra manifeste o teu poder aqui na igreja, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, quebrando sofismas, quebrando paradigmas, quebrando conceitos errados.
Que a tua palavra entre, Senhor, em cada lar agora, nesse momento, manifestando o poder do Senhor através do teu Espírito Santo. Porque a tua palavra, para quem não crê, é loucura, mas para nós que cremos, é o poder do Senhor. E nós cremos. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite manifeste o teu poder sobre nós, sobre nossa família, sobre nossos sonhos, sobre nossos planos para 2021, em nome de Jesus. Amém? Fala mais alto, amém, glória a Deus, aleluia. Então, gente, isso é uma série de palavras que eu vou começar a pregar hoje, abordando esse tema, e trazendo uma relação para os dias de hoje. Então aqui a gente lê um texto, onde fala de Moisés e Arão, tá? E é interessante a gente seguir uma sequência aqui. Esse texto ele começa falando, depois que Moisés tem um encontro com a sarça ardente, né? Uma cena bem conhecida já, que Moisés no deserto, ele sobe num lugar onde ele vê uma árvore pequena, que pega fogo, mas ela não se consome. E quando ele chega perto daquilo ali, do interior daquela chama de fogo, vem a voz do Senhor, né? E aí Deus começa a falar com ele, e esse aqui é a continuação desse momento, Deus falando com ele. E Moisés é levantado por Deus como libertador do povo, para tirar o povo do Egito, tá? Você conhece essa história, né? Onde o povo de Deus era escravo, o povo de Deus era escravo no Egito, foi escravo no Egito por mais ou menos 430 anos, tá? E Deus levanta Moisés, porque a Bíblia diz assim, né? Que o clamor do povo chegou ao céu. E aí Deus levanta o libertador é Moisés, tá? Onde Moisés vai, tenta convencer Faraó, aí ele utiliza essas experiências de milagre para convencer Faraó. Ele joga o cajado dele, ele vira uma serpente, depois ele coloca a mão embaixo da veste, a mão fica leprosa, aí depois vem as 10 pragas do Egito, que você já ouviu falar, né? Tá? E aí por fim o mar se abre, né? O último grande manifestação da glória de Deus ali nesse contexto, e o mar se abre e eles passam e são livres da escravidão, e começam a sua jornada pelo deserto até a terra prometida. Porém, no meio de tudo isso, aparece uma segunda figura chamada Arão. Diga comigo, Arão, irmão de Moisés. E é nessa linha que eu quero falar com vocês hoje. Então Deus não levantou só Moisés, porque aqui Moisés, né, em todos os seus argumentos, olha para o teu irmão e diga, não adianta argumentar com Deus. Amém, gente? Tá? Em todos os seus argumentos, né, Deus fala para ele, tá bom, eu já entendi. Tu acha que tu não consegue falar, né, que você tem a língua pesada, você tem problemas, você não consegue falar, mas o teu irmão fala muito bem, Arão. Então vai ser o seguinte, ó, tu vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. O que Deus disse para ele? Eu falo para ti, tu fala para Arão e Arão para o povo. E aí Moisés concordou, tá bom, então vai ser assim. Então, na verdade, Deus envia Moisés e Arão. Moisés não vai sozinho, ele vai com o irmão dele. E é aqui que está o ponto-chave, tá? Diga comigo, Moisés, Arão. 2 homens, faz assim, 2 homens, 2 gerações. Aqui pode ter um erro de montagem aqui da minha palavra, mas a ideia é exatamente essa. Uma geração é mais ou menos 40 anos, né? Então seria, a cada 40 anos se estabelece uma nova geração, é mais ou menos assim que se calcula, tá? O período de gerações. Porém, o contexto que eu quero trazer é que esses 2 homens, mesmo vivendo o mesmo tempo, tendo uma idade muito parecida, eles representam 2 gerações que nós vivenciamos nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos a geração de Moisés e a geração de Arão. E eu quero explicar um pouco para vocês sobre isso. Só que para a gente entender, nós precisamos compreender como esses 2 foram criados, né? Então Moisés e Arão, sendo irmãos, hebreus, os 2 nasceram escravos, né? O que acontece é que Moisés, ele foi criado
pela filha do faraó. Ou seja, Moisés foi criado dentro do palácio. E aqui tem algumas diferenças, né? Moisés, ele foi criado no palácio, ele foi criado como o filho do faraó, né? Foi criado pela filha dele, mas como se fosse filho do faraó. Ele teve o melhor ensino da época, tá? Ele teve os melhores recursos, tudo que podia de melhor chegou até ele. E o que eu acho mais importante, e aqui que faz toda a diferença, presta atenção, Moisés foi criado com uma mentalidade de vencedor. Olha para o teu irmão e diga, uma mentalidade de vencedor. E Arão, ao contrário de Moisés, tá, devido a uma situação que aconteceu, Arão, ele foi criado como escravo. Então, enquanto Moisés, os dois quando pequenos, quando muito jovens, foram criados pela mãe, né? A filha do faraó pagou a mãe de Moisés, para a mãe de Moisés amamentar Moisés. Quando ele chegou numa certa idade, a filha do faraó trouxe ele para o palácio, e aí ele foi criado no palácio. O irmão dele não, Arão, ele foi criado no meio do povo, ele foi criado como escravo, ou seja, desde criança trabalhando, sendo escravizado pelo povo do Egito, tá? Ele passou a vida toda dele trabalhando, na esperança da salvação, na esperança que Deus levantaria um libertador, nessa promessa, nessa expectativa de que algo aconteceria, de que Deus não abandonaria o seu povo, né? Mas que algo sobrenatural aconteceria, na expectativa que algo acontecesse, de que alguém fizesse algo por ele. Então, Moisés criado no palácio, diga assim comigo, mentalidade de vencedor. Arão criado no meio do povo, fala assim, mentalidade de escravo. Olha para o teu irmão e diga, Deus te chamou para ter uma mentalidade de vencedor, e não uma mentalidade de escravo. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? E aí desenrola toda essa história, Moisés e Arão conseguem convencer, vamos falar assim, convenceu o faraó, e aí eles tiram todo o povo, e eles cruzam o mar, e aí você conhece a história, quando o povo passa, o mar se fecha, o exército de faraó é destruído ali pelas águas, e faraó também sucumbe, e eles entram no deserto. Quando eles entram no deserto, Deus chama Moisés novamente. Fala comigo, Deus chama Moisés. Por quê? Porque o povo precisava de direcionamento. E aí Deus chama Moisés para cima do monte, o Monte Sinai, um monte. Moisés pega o melhor discípulo dele, Josué, né, que na época se chamava Oséias, tá? Depois o nome dele muda. Mas Moisés pega Josué fica na beirada do monte, ali, e Moisés sobe, Josué monta o acampamento dele, fica ali, Moisés sobe para o monte, e fica naquele monte 40 dias, e nesses 40 dias muita coisa acontece, a revelação do livro de Gênesis, por exemplo, é dado para Moisés ali naquele lugar, também, né, isso vem a fortalecer as histórias que Moisés já conhecia, as tábuas dos 10 mandamentos, as primeiras, né, teve uma cópia depois, Deus fez uma cópia que Moisés quebrou, né, e Deus fez uma segunda via, né, autenticada, né, deu para Moisés, mas vamos falar assim, a primeira via lá foi entregue nesse momento, tá, tudo aconteceu durante 40 dias, então fala assim comigo, 40 dias, Moisés no monte, e Arão com o povo. Agora olha para o teu irmão e fala, que perigo. O maior perigo que tem é quando um escravo sobe para o trono. Provérbios fala sobre isso. Quando o escravo se assenta no trono, é um perigo, né? E aí foi o que aconteceu. O homem que tinha mentalidade de vencedor subiu para o monte Sinai, onde foi receber as instruções e as direções que Deus tinha para o povo, porque o projeto de Deus era levar em 40 dias, diga comigo, 40 dias, o povo até a terra prometida.
Esse era o projeto inicial. E Moisés foi lá para receber toda a instrução. Só que nesse período, como ele levou Josué com ele, ele deve ter dito para Arão: Arão, tu cuida do povo aí, até eu voltar. E aí eu quero que você abra comigo a Bíblia em Êxodo 32, versículo 1. Vamos lá? Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Isso. Então, até aqui você pegou a história, amém? Acompanhou a história? Então agora a continuação, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, agora, ó, até aqui, né, o povo lá, fazendo adoração ao bezerro de ouro, lá em cima do monte, Moisés falando com Deus, versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura servir. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora tu pula lá para o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, Moisés e Josué chegando, né? Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. Ó. As primeiras tábuas dos 10 mandamentos ele quebrou, né? De indignação. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão. Ó, agora Moisés pergunta para o irmão dele: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabe que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faz deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Fala comigo assim: misericórdia. Então, gente, aqui nós temos duas gerações. Fala comigo: geração de Arão, geração de Moisés. Olha que interessante. Arão, ele se deixa levar pela influência do povo. Ele pega o ouro e ele cria um Deus. O povo começou a pressionar Arão. Nós passamos por isso, gente, né? Nós viemos ao culto na terça, ao sábado, domingo, às células, aos discipulados, né, aos eventos. Vai ter agora o Arena Conference, as celebrações, revisão de vida, Instituto de Vencedores. Mas na grande maioria do tempo nós não estamos dentro da igreja. Sim ou não? Nós estamos aonde? Nós estamos lá fora. E lá fora nós somos pressionados. O povo nos pressiona, as pessoas nos pressionam, as circunstâncias nos pressionam. E Arão, ele foi pressionado da mesma maneira. E debaixo da pressão do povo, Arão se deixou conduzir.
se deixou convencer. E ele falou: tragam o que vocês têm de ouro aí, e eu vou fazer algo. E ele faz um bezerro de ouro. E ele não só faz um bezerro de ouro, como ele faz um altar para aquele bezerro de ouro. E além do altar para o bezerro de ouro, eles ainda separam um dia e fazem um culto para aquele bezerro de ouro. Olha para o teu irmão e fala: esse é o perigo quando um escravo, quando uma mente escrava assume a liderança. Olha que perigo que acontece aqui, né? E aí Moisés, indignado, Moisés pergunta para Arão: o que fez esse povo? E aí Arão tenta se esquivar, né? Poxa, tu sabe que esse povo é propenso para o mal. Não conseguiu assumir a culpa dele, não é verdade? Ali naquilo tudo. Porém ele pegou o ouro e criou um Deus. Por quê? Porque aqui está, olha para mim, presta atenção. Aqui está o exemplo perfeito da geração de Arão. O que é a geração de Arão? A geração de Arão é a geração que viu milagres. Amém? Eles viram. Gente, aquele povo, eles viram Moisés, Arão viu Moisés jogando o bordão dele no chão, o cajado virar uma cobra. E depois ele pegar e virar um cajado de novo. Arão viu a água virar sangue. Arão viu a escuridão vir sobre toda a terra. Arão viu todas as pragas. Arão viu o mar abrir, gente. Quem já foi? Todo mundo foi para a praia já, eu acho, né? Alguns já foram esse ano, alguns vão ir ainda, tirar férias. Imagina você na frente do mar lá. Bate teu pé lá e vê se o mar abre lá. O povo viu isso, o povo cruzou. A geração de Arão é a geração que viu os milagres. A geração de Arão é a geração que ouviu as histórias do que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. É a geração que conhecia toda a história do povo, desde Adão e Eva, tudo. Porém a geração de Arão também é a geração que presenciou as maravilhas. Porém, a geração de Arão é a geração que não conheceu Deus, mas que apenas viu os milagres e ouviu falar. Nós temos nos dias de hoje essas duas gerações. Nós temos a geração de Moisés e nós temos a geração de Arão. E aí eu quero te perguntar: que geração é você? Você é a geração de Moisés? Qual é a diferença, pastor, da geração de Moisés para a geração de Arão? A geração de Moisés é a geração que fala com Deus. A geração de Arão é a geração que fala com Moisés. Eu vou te explicar de outra forma, para ficar mais fácil, tá? A geração de Moisés é a geração que conheceu Deus pessoalmente, que ouviu a voz de Deus, que fala com Deus, que ouve Deus, que entende, que sente a presença de Deus, que sabe que Ele é real. Amém, gente? E a geração de Arão é a geração que não conheceu Deus pessoalmente. Ou seja, conheceu Moisés. Trazendo para os dias de hoje, é o seguinte, vamos falar assim, é o perigo dos nossos dias. Por quê? Porque nós temos uma geração de pessoas que não conhece profundamente Deus. Conhece igreja, conhece um monte de igreja, conhece pastor, conhece filme evangélico, conhece música gospel, conhece líderes, mas não conhece Deus. E essa é a geração de Arão. Arão andou com Moisés. Arão ouviu Moisés. Arão viu as tábuas dos 10 mandamentos. Mas Arão não conheceu Deus. E a grande questão disso tudo é que quando nós não conhecemos pessoalmente Deus, lembra que eu falei que Arão começou a ser pressionado pelo povo? Quando você não conhece pessoalmente Deus, você não tem convicção suficiente para sustentar a sua decisão diante das pressões das pessoas. E a Bíblia diz assim: aquele que se afastou dos caminhos do Senhor nunca conheceu a Deus. Ah, pastor, eu me afastei. O senhor está dizendo que eu nunca conheci? É isso que eu estou dizendo. Você nunca conheceu profundamente a Deus, mas eu louvo a Deus por você estar aqui, sabe por quê? Porque Deus te trouxe porque Ele quer que tu o conheça.
Amém? Deus te trouxe aqui porque Ele sabe que sábado e domingo que vem tem uma revisão de vidas, e nesse lugar você vai ter uma oportunidade de conhecer profundamente a Deus. Então eu quero te desafiar, pastor, eu não sei se eu sou essa geração de Moisés, eu acho que eu sou essa geração de Arão. Eu ando com o meu líder há 3 anos, eu estou na igreja há 15 anos, eu já vi milagre, eu já vi gente ser curada, eu já vi pessoas ser libertas, mas eu não sei se eu conheço a Deus. Querido, se você está aqui é porque Deus está te dando uma oportunidade para te conhecê-lo. E todas as vezes que eu sou pressionado, se eu não conheço Deus, eu vou sucumbir à pressão, e eu vou abandonar aquilo. E é interessante, gente, a gente começar a olhar para essa, vamos falar assim, para esse direcionamento que a palavra de Deus nos traz, porque a geração de Arão, né, vamos falar assim, Arão e aquelas pessoas que estavam ali, olha para mim, quando eles tiveram a oportunidade, eles olharam para Abraão e falaram, para Arão, irmão de Moisés, e falaram: Arão, cadê o teu irmão? Cadê esse Moisés? Já faz aí, faz uns 30 dias, já que ele sumiu, desapareceu, deixou nós aqui, sozinho. E aí eles falaram, faz um Deus para nós precisamos de um Deus. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que aquele povo tinha uma mente de escravidão. A mente de escravidão, agora eles não eram mais escravos. Tu conhece aquela frase que diz assim, tu pode tirar a pessoa de tal lugar, mas o difícil é tirar o lugar da pessoa. Tu conhece essa frase, essa expressão? Moisés tirou o povo da escravidão, mas não tirou a escravidão do povo. E aí eles tinham essa mentalidade, a mentalidade escrava, a mentalidade que esse povo tinha, era de que eles precisavam que alguém desse algo para eles. A geração de Arão é a geração que quer algo, mas não quer oferecer nada. Eu quero tudo, mas eu não quero oferecer nada. Querido, eu quero te falar uma coisa, Deus tem nos levantado como uma geração que está disposta a oferecer tudo. Pelo menos um amém, fala um amém aí pelo menos. Aí, tá bom já, um amém já tá bom, né? Nós somos a geração que estamos dispostos a oferecer tudo, oferecer a nossa vida, o nosso tempo, a nossa oração, o nosso trabalho. Por quê? Porque nós queremos ver a glória de Deus sobre essa cidade, amém? Nós estamos aí no OPS, oração, palavra e santidade, nós vamos o ano todo com isso. Sabe por quê? Porque nós queremos ver um avivamento sobre Canoas, nós queremos ver um avivamento sobre o Rio Grande do Sul, nós queremos ver, e nós vamos viver isso, nós vamos ver isso. Por quê? Porque nós sabemos quem é Deus, nós o conhecemos, nós temos experiências com Ele, e nós queremos levantar uma geração de Moisés, a geração que fala com Deus, a geração que tem experiência com Deus. Porque quando eu sou a geração de Moisés, mesmo que meu líder saia, mesmo que o pastor me abandone, mesmo que fechem as portas da igreja, eu continuo adorando a Deus. Eu não consigo mais estar no altar, mas eu levanto um altar de oração todo dia na minha casa, eu atraio a presença de Deus todo dia para minha casa, porque mesmo que me tirem da igreja, não vão conseguir me tirar da presença de Deus. Essa é a geração de Moisés. E nós temos visto muito, nos dias de hoje, a geração de Arão. E aí eu fiquei me perguntando, né, quando eu estava preparando isso, por que Arão fez um bezerro? Ele foi pressionado ali pelo povo, assim como nós também somos pressionados, gente. Nós somos pressionados no trabalho, pelos amigos, né, tudo. Aí são várias perguntas, né, o que você está fazendo na igreja, o que você quer aí? Isso, aquilo, está perdendo sua vida, está isso, está aquilo, daquele outro, sabe de muitos exemplos aí, tá? Vem as pressões e muitas vezes nós sucumbimos a elas. É interessante que o povo construiu um bezerro, porque foi o que eles viram no Egito durante toda a vida deles, e eles sempre carregaram isso. Olha que interessante, o povo nunca deixou de carregar o bezerro de ouro, só que eles não estavam carregando no braço, eles estavam carregando no coração. O que eles viam no Egito? Dentro do Egito tinham muitos deuses, tinha o sol e a lua e o faraó, são 3 deuses. Para o povo egito, o faraó, a lua e o sol são deuses, e são irmãos, né? Aí você tinha os animais sagrados, você sabe, estudou isso em história, né?
Então, era muito comum as imagens, eram muito comum os ídolos, os deuses daquele povo. Imagina, gente, o povo ficou 400 anos lá dentro, eles viram isso o tempo todo. Então, quando Moisés parou de dar direção para o povo, quando Moisés foi, o que eles fizeram? Eles trouxeram para fora aquilo que eles carregavam dentro deles, um bezerro de ouro. O que eu quero trazer para vocês com isso? A geração de Arão é a geração que nunca abandonou os ídolos do mundo. E aí eu quero que você entenda, não tem como, olha para mim, presta atenção, não tem como Jesus ser o Deus da sua vida, se você continua tendo deuses do mundo lá fora. A geração de Arão é a geração que quer, vamos falar assim, que quer o Deus de Moisés, mas não quer abrir mão dos deuses do Egito. Olha para o teu irmão e diga para ele, abra mão do que ocupa o lugar de Deus na tua vida. E aí tem muitas coisas, né? A pessoa fala, eu não vou perdoar. É um Deus que você está carregando, é um ídolo. É o orgulho, é a violência, é a bebida, é a droga. Ah, mas não tem problema fazer isso. Não tem problema eu continuar assim, eu posso estar indo na igreja. Claro que você pode estar indo na igreja. Só que isso não quer dizer, o fato de, todas as pessoas são bem-vindas na casa do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. A casa de Deus não faz acepção de ninguém, mas a entrada do reino dos céus faz, porque diz que a porta é estreita. A porta é estreita. Significa que eu preciso abrir mão dos outros ídolos. Não tem como eu querer trazer para a minha vida Jesus, se quando eu oferecer a cadeira para Ele, a cadeira já estiver ocupada. E aí olha só, gente, eu já estou encerrando. A geração de Arão é a geração que não quer abandonar os ídolos. E aí eles queriam o Deus de Moisés, só que o Deus de Moisés não seria o único Deus, seria mais um Deus. Jesus não é mais uma esperança, Jesus não é mais uma oportunidade ou uma solução, Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? E quando Ele entra, os outros têm que sair. É aquela lei da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se alguém já está sentado no trono, Jesus não pode sentar. Não dá para colocar Jesus junto com outras coisas que eu creio. Ou eu creio em Jesus, ou eu creio nas outras coisas. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Senhor. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas numa tentativa, numa expectativa de que agora eu estou indo na igreja, as coisas vão começar a alinhar. Olha para mim, presta atenção. Agora eu estou indo na igreja, as coisas vão começar a dar certo. Agora eu estou indo na igreja, as coisas vão começar a alinhar. Ei, escuta o que eu vou te falar. O propósito da igreja não é te fazer rico, não é te fazer próspero, não é te dar uma família boa. O propósito da igreja é te mostrar o caminho da salvação. É isso. Pastor, e as outras coisas? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o Senhor. E como que eu busco o Senhor? Oração, palavra e santidade. Eu preciso abrir mão dos ídolos, eu preciso abrir mão das outras coisas. Eu tenho que deixar de ser a geração de Arão, e eu preciso me tornar a geração de Moisés. Eu preciso ser um homem, você precisa ser a mulher que fala com Deus. A pastora aqui no momento da ministração, ela falou sobre Zacarias, o pai de João Batista. Gente, João Batista não nasceu por acaso. João Batista nasceu porque o pai e a mãe dele estavam no altar, na presença de Deus. O sonho, o projeto de vida deles, que era ter um filho, foi gerado no altar em oração. E Zacarias ouviu a voz de Deus. Fala comigo, geração de Moisés. Querido, não dá para colocar Jesus junto com as outras coisas. Ou é Jesus ou são as outras coisas. Agora, quando Jesus é o rei, as outras coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, elas serão acrescentadas. Só que Jesus precisa ser a prioridade. O que eu tenho batido nessa tecla esse ano. Não que a gente não batia nisso antes, mas esse ano eu estou com isso muito forte no meu coração. Jesus Cristo é a razão da Sara de Canoas existir, e nós estamos aqui para ver acontecer um avivamento nessa cidade, e vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Porque Deus
É absoluto. E aí, depois de acontecer tudo isso, para a gente encerrar, versículo 25, Êxodo 32, 25. Êxodo 32, 25. Isso. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha aqui, ó. Agora, olha o versículo 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse. Moisés se colocou em pé na entrada do arraial e falou o seguinte: quem é do Senhor, vem até mim. Olha para mim, gente. A igreja, ela nunca vai fazer acepção de pessoas. Diga comigo, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Porém, quando eu chego na casa do Senhor, quando eu chego no arraial, o arraial era o lugar do acampamento. Quando eu chego no arraial do povo de Deus, quando eu chego no lugar da presença de Deus, e quando eu entro ali dentro, Moisés está parado na entrada, e ele faz uma pergunta: quem é de Deus, vem aqui para perto de mim. Ou seja, quando eu entro no ambiente da presença de Deus, para chegar no ambiente da presença de Deus, todos são bem-vindos. Mas quando eu entro no ambiente da presença de Deus, para permanecer no ambiente da presença de Deus, eu preciso tomar uma decisão. Todos podem chegar até o ambiente da presença de Deus, mas só permanece no ambiente da presença de Deus a geração de Moisés. E é muito interessante isso. Arão foi o sacerdote. Arão, levita, né? Foi o sacerdote do povo. Arão se arrependeu. Arão se tornou um grande homem de Deus. Mas olha para mim. Eu quero encerrar com você. Arão não se tornou o sucessor de Moisés. O sucessor de Moisés se tornou Josué. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Arão, mesmo sendo sacerdote, Arão, mesmo tendo se tornado um grande homem de Deus, a mentalidade dele ainda era a mentalidade de um escravo. Josué foi formado debaixo da mentoria de Moisés, com uma mentalidade de vencedor. Deus está levantando, Deus está nos levantando como uma geração com uma nova mentalidade. E a nossa mentalidade tem que ser: nós somos filhos de Deus. Nós somos os príncipes do Senhor nessa terra. Amém? E nós o buscamos, a prioridade é essa. Se eu sou filho de Deus, eu preciso ouvir a voz do Pai. Eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso estar mergulhado na presença dEle. O filho não pode ouvir sobre o Pai de outras pessoas. O filho tem que conhecer o Pai. E eu quero fechar essa palavra com a expressão de Moisés, né? Quem é do Senhor, vem até mim. Em nome de Jesus, queria que você se colocasse de pé. Feche teu material. Coloca a mão no teu coração. Olha que expressão forte essa. Quem é do Senhor, vem até mim. Nós não fomos chamados para ser a geração de Arão. A geração que usufrui dos milagres, a geração que conhece os milagres, a geração que até é abençoado por todos os milagres e pela manifestação de Deus, mas não conhece Deus. Nós somos levantados para ser a geração de Moisés, em nome de Jesus. Deus está te chamando, porque Ele quer te conhecer, Ele quer que tu o conheça. Ele já te conhece, na verdade, né? Ele quer que tu o conheça, e esse é o meu papel como teu pastor. Eu quero que você conheça a Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu quero conhecer Deus como o Senhor conhece. Não, querido, eu quero que tu conheça a Deus mais do que eu conheço, em nome de Jesus. Eu quero que tu mergulhe na presença de Deus, ao ponto de quando as pressões vier ao teu redor, você não sucumba. Pastor, na minha casa só eu vou na igreja, só eu sou evangélico, no meu trabalho não tem mais ninguém cristão, só eu. Você não vai sucumbir às pressões, você vai permanecer firme,
em nome de Jesus, porque você é geração de Moisés, você não é geração de Arão. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, responde para você mesmo: você é de Deus? Você é de Deus? Eu não continuei lendo, porque a Bíblia relata que aqueles que não vieram até Moisés foram mortos. Mas hoje, Deus tem uma nova oportunidade para cada um de nós. Pastor, eu não acreditava, eu não conseguia, mas a partir de hoje eu quero acreditar. Em nome de Jesus, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, abrir mão de tudo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. Abra mão de tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Jesus não é mais um, Jesus é o único. Jesus não é mais uma saída, vamos dizer assim, ou mais uma tentativa. Eu já fui em tantos lugares, eu já tentei tanta coisa e nada deu certo, agora eu vou na igreja, agora eu vou começar a orar, agora eu vou começar a buscar Jesus. Não faça assim. Jesus não é mais um, Jesus é o único. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. E se você quer conhecê-lo profundamente, você precisa abrir mão das drogas, decidir abrir mão da depressão, abrir mão do orgulho, abrir mão do medo, abrir mão da mentira, abrir mão de tudo isso e receber Jesus. Quem quer esse Jesus na sua vida? Quem quer o Senhor? Então levanta a sua mão bem alta e diga: hoje, fala mais forte, diga: hoje eu decido receber Jesus Cristo como o único Senhor e o suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu abro mão dos ídolos, eu abro mão de tudo que ocupou o lugar de Deus. Diga: o lugar de Jesus na minha vida. Amém?